parte apressadamente para a casa de Isabel. Gente, naquela época, Maria não foi de mototáxi, nem de Uber e nem de carro. Ela foi andando no rio, mas ela caminhou muito até chegar na casa de Isabel. Agora vamos pensar na gente, como pessoa humana. Você acabou de saber que você vai ser a mãe do Filho de Deus. Como que você se sente? A toda poderosa, não é? A gente já se sente poderoso sem ser filho de Deus, sem ser pai de Deus. Então vocês imaginaram como que Maria poderia ter se sentido? Mas não, ela fica sabendo que Isabel, sua prima, já em idade avançada, está grávida. Então ela pensa no quê? Em ajudar, em servir. Vocês sabem que na época de Maria, ficar grávida, sendo solteira, era adultério e era condenado à morte por apedrejamento. Porque Maria ela era prometida em casamento a José. Eles não moravam juntos, mas tinham um noivado. E esse noivado era como se fosse um casamento. E isso, gente, era traição. E isso era punido com a morte. E Maria também sabia disso. Mas ela não se preocupou em ir para casa e falar para a mãe dela: olha, mãe, foi o anjo. Não, ela foi para casa de Isabel. E o que aconteceu quando ela chegou na casa de Isabel? Ela bateu na porta. Isabel, provavelmente, pela sua idade avançada, no sexto mês de gravidez, perna inchada, vergonha, porque naquela época uma mulher assim, com uma certa idade não costumava engravidar, ainda mais ela que era estéril, devia estar escondidinha, mas a Isabel saiu do cantinho que ela estava e foi até a sua porta para abrir a porta. E o que aconteceu quando ela abriu a porta? Vocês sabem que Maria é prima de Isabel, certo? Concordam comigo? E Isabel tinha lá os seus 60 anos ou mais. E Maria era uma jovem de 15 e 16 anos. Então, será que Isabel carregou Maria no colo? Deve ter carregado, né? Então, o que era normal naquela época? Principalmente pelo respeito. Que quando a gente se encontrava com uma pessoa mais de idade, a gente se curvava diante dela em atitude de respeito. O que aconteceu quando Maria chegou na casa de Isabel? Isabel sabia que Maria era sua prima, mas sabia que ela estava grávida? Vocês acham que sabia? Não tinha WhatsApp, né? Se tivesse, pode ser. Mas não tinha WhatsApp. Ninguém sabia que Maria estava grávida. Ela acabara de ser anunciada pelo anjo. Mas o que foi que Isabel falou quando ela abriu a porta? De onde me vem a honra de receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Não é meu Senhor porque eu quero, é meu Senhor porque Deus quer. Gente, quando Isabel fala isso é para Maria, não é para uma estranha, da prima dela, é para a menina que ela carregou no colo. E diante de repente ela se coloca na presença de Maria como aquela que é menor, como aquela que serve. E quando Maria olha para Isabel, imediatamente Jesus envia o Espírito Santo para o útero de Isabel. E João Batista já se remexe todinho, cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus está aqui na Bíblia, que Isabel diz: assim que a tua saudação chegou ao meu útero, a criança estremeceu em meu ventre. Ou seja, Maria foi a que primeiro levou Jesus para as pessoas. E a que primeiro levou Jesus, o Espírito Santo, para a casa de Isabel. É ou não é? E Isabel, gente, Isabel, ela glorifica, ela nem pergunta como é que aconteceu, ela já entende que a partir daquele momento, Maria não é mais a prima dela, a menininha. Maria é a mãe do meu Senhor, porque Jesus é Deus, porque é Filho de Deus. E quando a gente fala Nossa Senhora, a gente fala Nossa Senhora porque é a mãe de nosso Senhor. Olha, ninguém vai a Deus se não for pelo Filho, por Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu devo dizer para vocês também que Maria, ela não faz milagres, ela pede para Jesus. Mas olha só, quando Maria estava grávida, nós acreditamos
gente sempre olha para o céu e fala: oh meu Jesus, olha para mim, oh meu Jesus, olha por essa doença, olha pelas minhas panelas, pelas minhas patinhas que estão balançando, pelo emprego que eu preciso, oh meu Jesus. E quando Maria estava grávida, eu pergunto para vocês: aonde que Jesus estava morando? Dentro do útero de Maria. É um homem. Então, por 9 meses, Maria foi um pedacinho do céu. E a gente nem precisava olhar para cima. Era só olhar para o útero dela e falar: oh meu Jesus, olha para mim. Então, gente, se Maria, por 9 meses, foi um pedaço do céu, quando Maria deu a luz a Jesus, o que aconteceu? Foi como se ela abrisse as portas do céu para que Jesus viesse morar conosco. Deus podia escolher um monte de jeito de mandar Jesus para cá. Ele é Deus, mas Ele escolheu vir através de Maria. Nós sabemos que essa luz que nos ilumina, ela não vem daquele suporte que está tampando a lâmpada. Ela vem da energia elétrica. Mas aquele suporte serve para que a luz seja propagada nesse lugar. Assim é Maria. Ela não quer e ela não está na frente do Filho. Ela é simplesmente o canal que o Filho usa para que nós possamos ver. É como você receber uma carta. A gente não recebe mais carta hoje em dia, né? Mas eu diria que Maria era o envelope. O que era mais importante? O envelope ou o que estava dentro do envelope? O que estava dentro do envelope era a carta. Mas para ler a carta era preciso abrir o envelope. Quando eu disse para vocês que Nossa Senhora, né, me conhece antes de eu nascer. Porque assim, quando a minha mãe tinha 16 anos, ela se casou. E naquela época ela morava numa cidade e foi morar em outra cidade com meu pai. Meu pai era um pouquinho mais velho que ela. E minha mãe, vamos pensar que ela mudou de dono, porque ela tinha os pais e os irmãos, e aí ela foi com meu pai. E o meu pai trabalhava o dia todo, minha mãe ficava sozinha e minha mãe engravidou. E quando a minha mãe engravidou, ela nem sabia que ela estava grávida. Até ela descobrir que estava grávida, foi uma certa... demorou. E ela, quando ela estava com 6 meses e meio, ela caiu no tombo, porque ela resolveu limpar a casa, passar a barra no chão, sabe? E carregar umas latas em cima da barriga e caiu no tombo. Quando ela caiu, ela se machucou. Só que ela ficou com medo de contar para o meu pai que ela tinha caído. E como também não sabia o tempo de gravidez, não controlava o tempo, à noite ela começou a passar mal, muita dor, muita dor. E meu pai achou que era a hora do neném nascer. Então ele chamou a parteira, que eu não sei porquê, não percebeu que não estava na hora. E ela começou a induzir um parto que não existia. E isso foi uma noite toda de sofrimento. Quando o dia estava raiando, quando o dia estava amanhecendo, o dia 4 de setembro estava amanhecendo, a parteira falou para o meu pai: olha, não dá, eu não consigo arrumar um hospital porque ela vai morrer, porque eu não consigo mais fazer nada. E aí eles arrumaram o jipe, levaram minha mãe para vamos pensar assim, num patrimônio, que tinha um hospital que era tipo um posto de saúde, que não tinha um centro cirúrgico, mas que não tinha incubadora, não tinha nada. Quando chegou lá, o médico constatou que o feto estava morto. Então ele avisou meu pai que ele ia fazer um parto para tirar o feto e tentar salvar a vida da minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos. E quando a minha mãe foi para o centro cirúrgico, minha mãe sempre foi devota a Nossa Senhora. Quando ela entrou no centro cirúrgico, ela viu logo de casa, no canto, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Uma imagem bem grande. Ela disse que a imagem estava bem de canto, assim, mais ou menos como aquela ali, bem grande. E ela imediatamente entregou. O meu filho, ela entregou, a filha, ela falou, ela está nas tuas mãos. Se for um menino, se for uma menina, vai chamar Aparecida, ou Aparecido. Está nas tuas mãos. E entregou e desmaiou. Quando eles fizeram a cesárea e tiraram o bebê, que era um pedacinho assim, pretinho, ela sabia que era muito, porque não tinha oxigênio nem nada, o médico falou: nossa, mas está vivo. Aí pegou pelas perninhas e vai bater, né? Minha mãe falou: nossa, nasceu hoje, vai matar, porque vai para tentar socorrer. Mas, gente, era eu que estava vivo.
Então a enfermeira enrolou no manto, num cobertorzinho térmico, não tinha incubadora, não tinha nada. Então o médico falou para minha mãe: olha, vai morrer, não vai passar dessa noite, mas a gente vai, né? Vamos enrolar no cobertor, colocou numa cesta de uma banana, sabe aquela cesta grande que a gente põe banana? Foi naquela cesta que o médico colocou eu enrolado no cobertor. E eles começaram a esperar eu morrer. Quando a minha mãe estava conseguindo andar, ela pediu para a enfermeira que ela queria, porque ela ficou procurando nos quartos a imagem, a senhora não tinha nenhuma. Então ela pediu para ir lá no centro cirúrgico, porque ela queria agradecer Nossa Senhora porque eu estava viva ainda, segundo os médicos, né? E qual não foi a surpresa dela quando a enfermeira deu risada e falou para ela: é possível. Os donos desse hospital são evangélicos. Jamais entraria nesse lugar uma imagem de Nossa Senhora. A senhora teve uma alucinação. Bendita alucinação. Eu, né? Minha mãe queria que meu nome fosse Aparecida, meu pai não deixou. Então, entraram no acordo, eu me chamo Márcia Aparecida com muito orgulho. A partir de então, começou uma corrida para eu morrer. Porque todo mundo foi esperando eu morrer. Meu pai não quis ver, porque eu ia morrer e porque ele também não queria uma menina, ele queria um menino. E ele não ia perder tempo para ver uma menina, ainda mais uma que ia morrer. Eu não ia ver. Minha mãe, ela, coitada, ficou desesperada. Demorou para morrer, o médico falou: está demorando muito, leva embora. Para morrer em casa, porque já está demorando muito para morrer no hospital. No dia 8 de setembro, eu saí do hospital, minhas cordas. E no dia 8 de setembro, a hora que a minha mãe colocou o pé na calçada, diante do hospital estava passando uma procissão com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, porque dia 8 de setembro é aniversário de Maria. E aí, minha mãe de novo levantou e falou para ela: tua, cuida. E levou eu para casa. Mas eu fui e ela foi também. E desde então, nem preciso dizer que eu não morri, né, gente? Minha avó desistiu, foi embora, porque demorou muito, e eis que estou aqui, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu falo que quando eu tinha 8 anos, eu sonhava com Nossa Senhora, eu sempre voava com ela em cima da catedral de Cornélio. Que pena que a gente cresce, né? Que pena que a gente perde essa inocência, mas eu sempre caminhei com Maria. Já tive meus problemas, as minhas dificuldades, mas nunca esse terço saiu da minha mão. Muita coisa aconteceu, meu pai abandonou a família, a gente passou fome, mas nunca esse terço saiu da minha mão. Nunca. Depois que eu casei, logo depois de um tempo de casado, nós passamos por um problema muito sério, eu e meu marido. Foram 8 anos de desemprego e fome. Vocês já passaram fome? Ruim, né? Já abriu lata de lixo? Já? Eu já vi, gente. Eu já cansei de abrir muita lata de lixo. Por muito tempo, eu sustentei minha casa vendendo latinha e abrindo as latas de lixo. E por muito tempo, a gente comia o lixo que a vizinha jogava. Ela jogava, a gente esperava ela entrar e abria a lata do lixo. E você sabe que ela sempre jogava coisa boa? Gente, ela jogava as coisas embrulhadinhas. Eu acho que Nossa Senhora falava para ela assim: embrulha, não mistura não. Porque sempre tinha muita coisa boa. Eu cansei de segurar o cara da copel, passando em parte, tudo quanto é jeito para não cortar nem a luz nem a água. Sabe quantas vezes eles cortaram minha luz e minha água? Nunca. Eu falava para o homem assim: moço, eu vou pagar, eu juro, eu olhava na minha cara e pensava: quem acredita nisso? Ele ia embora, eu recebi uma encomenda de salgado, porque eu fazia salgado, eu virava meu carpia data, eu fazia salgado, eu vendia lata, meu marido carpia data, e eu pegava uma encomenda, vendia encomenda, pagava a conta da luz. E olha o que eu pagava? A água. E sempre foi assim, mas como eu não vou contar toda a minha história com a Maria, eu só quero finalizar falando para vocês uma coisa. No mês de maio, já há alguns anos, a gente chegou no pico mais alto das nossas necessidades. Meu filho, o Emanuel, ele nasceu quando meu filho mais
19 anos. E quando eu engravidei do Emanuel, era uma gravidez que não aconteceria, entendeu? Não aconteceria porque eu não poderia ter mais um filho. O médico tinha falado que eu não ia ter filho, não tinha filho. Então, quando eu engravidei, a médico falou para mim que ele ia comer o resultado de gravidez se eu tivesse grávida. Isso foi no mês de outubro que eu descobri. Eu falei para ele, eu estou grávida. E eu não vou tomar os remédios que ele passou, porque ele falou assim, eu como o resultado de gravidez se eu estiver grávida. E eu estava grávida. E era meu Emanuel. Foi no mês de outubro que eu soube que estava grávida do Emanuel. E desde então, gente, eu desmaiei na rua de fome. Eu não tinha roupa para vestir. Eu vestia a roupa das minhas amigas. Mas Deus nunca, Nossa Senhora, nunca largou da minha mão. Quando o Emanuel nasceu, eu tive um pré-eclâmpsia. Faltava 15 dias para eu nascer. E eu tive uma hemorragia enorme. Eu fui para Santa Casa e eu já não tinha dinheiro nem médico. Porque o médico que me atendia, ele deixou bem claro: se eu não tivesse dinheiro para pagar, ele foi muito claro. Não precisava nem me chamar, porque de graça ele não ia. E eu passei mal no domingo. Então não tinha médico. Eu lembro que a enfermeira falou para minha mãe, para o meu marido assim: ó, se o conselho fosse bom, a gente não dava mídia, mas a única médico que está morrendo. E o neném também, a pressão estava em 20. E a minha mãe daqui da terra, conseguiu fazer uma ligação para o médico, que nem sabia quem era, ninguém, que era muito soberbo, digamos assim, mas que saiu de um churrasco, de uma festa, num domingo, para ir para Santa Casa atender uma pessoa que eu nunca vi na vida de graça. E chegou lá e me atendeu de graça. Quando ele chegou, ele falou para o meu marido que eu já estava muito mal, que ia ver se conseguia salvar o neném. E vai a história do Emanuel. Quando eu estava indo para o centro cirúrgico, desesperada, tinha uma mulher sentada assim aqui na Santa Casa. Ela estava rezando terço, rezando para alguém que estava lá. E a hora que eu levantei, a hora que eu estava deitada na maca, porque eu não foi em pé, ela chegou bem pertinho de mim, assim, eu não sei quem é a mulher. Ela levantou de lá, chegou perto de mim, pôs a mão em cima da minha mão, eu estava segurando um tercinho aqui pequenininho, e falou para mim assim: eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não está sozinha. E eu fui. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Porque os médicos que eu desmaiava, desmaiava e gritavam: Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida, Pai Nosso, Ave Maria. Isso eu fiz por nós 2 horas, gente. Foi um parto difícil. Meu filho nasceu, eu fui para o UTI, e no outro dia eu não tinha nada. Parecia que eu nem tinha tido uma hemorragia. Nem o doutor acreditou. Ele perguntou: o que aconteceu? E eu pensei: minha mãe estava aqui. A da terra e do céu. Quando o Emanuel tinha 30 dias, eu voltei a trabalhar. Eu vendia lanche lá na frente do INSS, uma barraquinha lá. Talvez se eu estivesse lá fazendo aposentadoria, eu vendia lanche lá. 30 dias. Quantos meses de uma dieta? 40, né? 30 eu voltei a trabalhar. 30. Cornélio, venda? Eu subi aquela rua no INSS, foi mandar meu lado aqui, um terço na mão, uma mochila nas costas, só cantando assim: Mãezinha do céu, cuida do Emanuel. Mãezinha do céu, proteja o Emanuel. E gente, já está tarde. E se eu for contar a minha história com Maria, a gente não acaba. Mas só para vocês saberem, o Emanuel está muito bem, obrigada. E canta a musiquinha da Mãezinha do Céu. Eu abençoadinho, quando tinha 3 anos, subia no muro, que era arteiro, que era uma benção. Quando eu mandava ele descer, ele falava assim: a Tapinhola cuida, a Tapinhola cuida. Então agora, gente, eu não sei se a gente pode pegar aquela imagem, pode? Né? Espera um minutinho. Como eu disse para vocês, falar da história de